Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui para gravar essa terceira pré-aula, Revista de Estudos Bíblicos, Escatologia, janeiro a março de 2020. Estamos aqui para gravar a terceira pré-aula. O assunto de hoje é as 70 semanas profetizadas pelo profeta Daniel, no capítulo de número 9. Nós temos um estudo bíblico baseado em Daniel capítulo 9, com o título As 70 Semanas de Daniel, e que tem como o primeiro ponto, 70 semanas estão determinadas sobre Israel, sobre o povo de Deus. Tem como segundo ponto a divisão das semanas, as primeiras 7 semanas, depois as 62 semanas, e a semana de número 70, nós vamos estudar quando formos estudar sobre a grande tribulação. Eu selecionei alguns pormenores aqui do texto, que nós vamos analisar para ajudar os professores aí na sua sala de aula, tá bom? Texto bíblico, Daniel, capítulo de número 9, versículo 21 até o versículo de número 27. Diz assim o versículo de número 21. Estando eu, isso é Daniel que está dizendo, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha primeira visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Eu estou aqui para trazer subsídios para os professores. Tem gente que fala subsídios e tem gente que fala subsídios. Então, se alguém falar que eu estou falando errado, estou falando certo, estou falando errado. Então eu sublinhei aqui, eu estou com a caneta na mão, e eu sublinhei aqui no versículo de número 21, a expressão a hora do sacrifício da tarde. Daniel diz que na hora do sacrifício da tarde, ele estava orando, Daniel começou a orar a Deus. O que levou o profeta Daniel a orar a Deus? Eu quero dizer para você uma coisinha aqui no começo desse estudo bíblico. Existem duas coisas que são essenciais na vida de um servo de Deus. A primeira delas se chama oração, e a segunda delas se chama estudo da palavra. Vou te dizer uma coisa mais interessante ainda. Alguém perguntou para um professor, para um pastor que tem experiência, que não tem só teoria, mas que tem experiência de vida, Vida espiritual não é só teoria, ler a Bíblia, aprender a Bíblia. A vida espiritual também tem que ter experiência. Então alguém perguntou para ele dizendo assim: professor, pastor, o que é mais importante na vida de um crente? A oração ou o conhecimento da palavra? E aquele pastor pensou um pouquinho e respondeu para o seu inquiridor, para a pessoa que tinha feito a pergunta: o que é mais importante para um passarinho? A asa da direita ou a asa da esquerda? E aí a pessoa olhou para o professor e disse assim: as duas. O professor disse: então, não tem como mensurar, não tem como você dizer qual que é a primeira e qual que é a segunda. O crente precisa da oração, precisa do estudo, do conhecimento da palavra de Deus, tá bom? E é isso que Daniel estava fazendo. A Bíblia diz que depois de Daniel entender pelos livros, se você for contextualizar um pouquinho, Daniel entender pelos livros que o tempo do cativeiro babilônico era de 70 anos, lendo o profeta Jeremias. O que Daniel faz? Daniel agora vai orar a Deus, porque Daniel já está vivendo o ano de 68, o 68º ano do cativeiro. Falta 2 anos para completar os 70 do cativeiro. E Daniel está interessado em saber o que vai acontecer depois do cativeiro. Ele dobra os seus joelhos e se coloca em oração diante de Deus. Diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do povo de Israel, tem misericórdia de Jerusalém. Ele começa a orar a Deus. Oração intercessória, Oração que se chama de súplica. Você interceder, buscar Deus de forma veemente.
E a Bíblia diz que Deus responde, Deus manda o anjo Gabriel, varão de Deus, né, Gabriel, que assiste diante de Deus, o anjo mensageiro de boas novas. Deus manda Gabriel na hora do sacrifício da tarde. Eu quero só te explicar o que é sacrifício da tarde, depois de falar para você sobre a importância da oração e do conhecimento da palavra, não esqueça disso. O sacrifício da tarde para os judeus. No livro de Êxodo, no capítulo 29, e no versículo 39, Deus institui 2 sacrifícios diários e contínuos. Teria que acontecer todos os dias, continuamente. De manhã e à tarde. Às 9 horas da manhã, na terceira hora do dia, os judeus ofereciam um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem mancha. Era oferecido em sacrifício no altar dos holocaustos. Oferecido completamente a Deus. E às 3 horas da tarde, na hora nona, a famosa hora nona, era oferecido o segundo cordeiro, como o que foi oferecido de manhã. E também eram oferecidos incensos e outras especiarias lá no outro altar, no altar de ouro do incenso que ficava na divisa do véu entre o lugar santíssimo e o lugar santo. Mas os 2 cordeiros, que é interessante aqui, esse tipo de sacrifício se chamava Corban Tamid. Era uma oferta sem mácula, sem defeito, um sacrifício feito a Deus em forma de holocausto, que queimava tudo, não sobrava nada, oferecido a Deus de manhã e de tarde. E exatamente nesse horário, no horário do Corban Tamid, que Jesus, lá na cruz do Calvário, aleluia, lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus levantou a sua voz e disse: Pai, está feito, tetelestai, está consumado. Eu, de uma vez por todas, paguei o preço. Jesus ofereceu o melhor Corban Tamid, o melhor sacrifício da tarde. Desde aquele dia, quando o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, não foi mais necessário. Deus nunca mais recebeu o sacrifício de animal, porque naquela tarde, enquanto lá no templo o sacerdote oferecia o sacrifício da tarde em Jerusalém, naquela sexta-feira, enquanto o sacerdote oferecia um cordeiro lá sem defeito, sem mácula, o cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício da tarde, estava se oferecendo. Ele mesmo se ofereceu, ele mesmo se entregou por mim e por você, professor, que está aprendendo a palavra de Deus nessa tarde. Esse subsídio é extraordinário. Nesse dia, aqui no texto, o profeta Daniel está orando a Deus, intercedendo. Isso é coisa de quem é crente, de quem não é egoísta, de quem se interessa, que tem o amor de Deus em sua vida, que tem um coração parecido com o coração de Deus. Daniel está intercedendo e bem naquela hora, o anjo vem trazer a mensagem das 70 semanas. Deus abençoe a sua vida nesse estudo bíblico, nós vamos continuar. E no versículo número 2, lembra disso, eu estou aqui no texto, não vou lá lá é contigo, professor. E ele me instruiu, ele quem? Gabriel, e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, no princípio das tuas súplicas, a palavra súplica, oração intercessória. Paulo escreveu: rogo-vos que vocês façam súplicas, deprecações, intercedam em favor das outras pessoas. Nós temos a obrigação, como povo de Deus, de interceder. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado lá no céu, o verdadeiro crente, né? Aquele crente que conhece o amor de Deus, que vive isso, quando ele ora, Deus responde. A Bíblia diz que antes de ele terminar, Deus já responde. E aconteceu que antes deles pedir, eu já vou responder, diz a palavra de Deus. E o anjo diz: considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade,
Isso aqui que nós temos que prestar atenção no texto. Essas 70 semanas são semanas de anos. A palavra hebraica shabuah, é a palavra hebraica que quer dizer semana de anos. Não é uma semana de dias, não é uma semana 7 dias. Shavuah quer dizer 7, Shavuah quer dizer 7. E essa é a palavra usada aqui, para 70 vezes 7, 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. Estariam determinados. Daniel estava orando, lembra que eu disse que Daniel estava orando, perguntando para Deus: Senhor, já tem 68 anos que nós estamos no cativeiro, falta 2, pelo que o Senhor disse pela boca do teu servo, o profeta Jeremias. E Deus cumpre, Deus vela sobre a sua palavra. Lembra quando Deus chamou Jeremias, ele disse assim: Jeremias, você está vendo o que, Jeremias? Jeremias, eu estou vendo uma vara de amendoeira, aquela que quando brota, está na hora certa, só brota no tempo certo, não brota nem uma semana, nem um mês depois do tempo certo, mas brota na hora certa. Ela brotou, você já sabe, o tempo é esse, o tempo especificado para ela, nem antes e nem depois. Deus disse: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Foi esse profeta, Deus disse para ele que vela sobre a sua palavra para cumprir, que teve a visão de que o cativeiro na Babilônia seria 70 anos. E Daniel agora está lá na Babilônia, já tem 68 anos, falta 2, e ele está orando e Deus começa a responder. E aí eu fiz algumas anotações para ajudar você, professor, e você que um dia vê esse vídeo aí, em qualquer lugar nesse país, qualquer lugar nesse mundo, que só Deus sabe, né? Eu estava um dia estudando Colossenses, eu disse: Deus, o Espírito de Deus disse para mim: Paulo nem imaginava, quando escrevia as suas cartas, que você estaria lendo ela hoje. Ele nem imaginava isso. Daniel nem imaginava que nós estaríamos aqui estudando sobre as 70 semanas. Só Deus sabe a dimensão do trabalho de um crente. Você só precisa fazer com excelência. Você só precisa fazer com todas as suas forças, com qualidade, para a glória de Deus. E aí diz aqui o texto, né? Diz o texto que essas 70 semanas estão determinadas sobre Israel, que é o povo de Deus, e sobre Jerusalém. E tem aqui os propósitos que você vai explicar lá na lição, né? Que é para cessar a transgressão. Transgressão é pecado de desobediência, ultrapassar uma demarcação. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Essas coisas aqui lá na lição, nós vamos explicar mais ou menos na lição, porque são coisas também que não são claríssimas assim. Mas se você pegar tudo isso aqui, ó, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, que também é pecado, entendeu? Iniquidade também é a forma de falar sobre pecado, principalmente pecado legalizado, por exemplo, aborto, matar uma criança no ventre da mãe. Aí o Brasil vai lá, e os países do mundo e do Brasil estão tentando fazer, e aprovam a lei que pode abortar. Isso aqui vira iniquidade, ou seja, pecado legalizado. Entendeu? Nós temos legalizado muita coisa dentro da nossa casa, por exemplo. Antigamente na nossa casa não tinha novela, da Globo principalmente. E agora tem, nós legalizamos. Agora pode assistir novela. Isso é iniquidade. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Antigamente você não via sair na boca de um crente um monte de piada ridícula que sai hoje. Um monte de kkk ridículo que sai hoje. Não é que o crente tem que ser turrão, não. O crente tem que ser da sua boca, não pode sair ao mesmo tempo bênção e maldição. Glória a Deus. Diga glória a Deus aí. E aí, essas 70 semanas são colocadas. Aí, igual eu disse, se você pegar tudo isso que eu falei aqui, cessar a transgressão, parar pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça, essas coisas todas, você vai ter só uma palavra: conversão. O propósito é converter o povo, né? E aqueles 70 anos do cativeiro não foram suficientes para que Israel se convertesse. Então Deus determinou 490 anos sobre Israel, baseado nessas 70 semanas. Nós vamos dividir porque o tempo passa rápido e o vídeo fica grande, né? Nas primeiras 7 semanas, o texto está dizendo aqui, ó,
Sabe e entende, versículo 25, todo o texto bíblico base, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. Isso aqui é Jesus, tá? Messias, o príncipe, né? Jesus veio como príncipe, não como rei. Ele vai ser rei um dia. Jesus veio como príncipe, filho do rei, filho de Deus. Haverá 7 semanas, primeira divisão, 7 semanas, e depois 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, o primeiro período de 7 semanas, 49 anos. Ele começou quando o rei Artaxerxes deu ordem para que Neemias, no ano 445 a.C., ele deu a ordem para Neemias, para que fosse reconstruída os muros da cidade de Jerusalém, as ruas e o muro da cidade, principalmente o muro da cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém ser reconstruída. E essa reconstrução durou 49 anos, 7 semanas. Está vendo como é que a palavra de Deus se cumpre? E aí o texto diz que depois, está dizendo aqui, sabe entender da ordem para restaurar e edificar o templo, haverá 7 semanas, bota uma vírgula aqui, e 62 semanas. Então são 2 períodos, 7 semanas é um período, e 62 é outro período. Nas primeiras 7 semanas foi reconstruída em tempos angustiosos. Lembra do livro de Neemias? Aonde Sambalate, Gesem, Tobias e tantas outras pessoas trabalhando contra para reconstruir a cidade de Jerusalém, o muro de Jerusalém, para reconstruir, para cercar a cidade, para acabar com aquela devastação. Lembra? Tempos angustiosos, tempos difíceis. Aí vem outro período de 62 semanas. Esse período de 62 semanas, ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus. Eu anotei aqui algumas coisas para mim passar para você. Esse período de 62 semanas, o versículo 26 diz assim: e depois das 62 semanas, ou seja, no final delas, será cortado ou será tirado o Messias. Messias é a palavra hebraica para Cristo, o ungido, o esperado, o prometido na Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até chegar no tempo dele nascer, tudo aquilo que a Bíblia aponta para Jesus. Esse é o Messias, aquele que Deus ungiu, aquele que o profeta Isaías falou, aquele que Deus preparou para governar, não num trono, mas para governar vidas, a vida das pessoas. Então, no grego é Messias, e no hebraico é Messias, e no grego é Cristo. Tá? Você pode pesquisar mais aí, e você vai saber mais sobre o Rei Jesus, o Messias. Depois das 62 será tirado. Então o que acontece? No ano de número, no dia 10 de abril, olha só, mês de Nissan, né? No dia 10 de abril, o ano, as pessoas têm discordância, se é o ano 32, se é o ano 33, se é o ano 29, igual eu falo para você, o calendário é discordante, né? Mas no dia 10 de abril, um domingo, que era o mês de Nisan, né? Nisan é março e abril, que os meses no hebraico pega metade de um, é metade do outro, no caso nosso, né? Jesus entrou montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. Lembra do texto? E a Bíblia diz que as pessoas colocavam as pessoas enfeitaram a rua e cantavam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus foi aclamado como o rei, o príncipe entrou na cidade. E ele entrou pela porta oriental. Porta oriental. E essa porta foi fechada. Porque essa porta aqui só vai se abrir quando Jesus novamente entrar. Se você vai estudar as portas de Jerusalém, essa porta oriental aqui, ela foi fechada. Porque Jesus entrou por essa porta, mas Jesus não foi aceito como rei, eles o rejeitaram. Então a porta fecha e ela vai abrir
novamente quando Cristo voltar para reinar. São simbologias, e quando você vai estudar as portas da cidade de Jerusalém, que eram 12 portas, você vai aprender isso daí. Então, quando Jesus entrou num domingo, 10 de abril, né, o ano, não tem como eu te precisar, mas é o ano 29, ou 32, ou 33, depois de Cristo, né, tempo. Jesus entrou ali e foi rejeitado às 62 semanas, mas as 7 se cumpriu, ou seja, 69 semanas. Tá certo? Aí depois das 69, depois, ou seja, logo depois da entrada em Jerusalém, daqueles dias que Jesus entrou em Jerusalém, aquela coisa ali, vai chegar o dia da morte de Jesus. Vai chegar o dia da morte de Jesus, e aí está dizendo que o Messias vai ser cortado, vai ser tirado. Cortado significa que ele, ou seja, aquele relacionamento que poderia ser estabelecido não foi. Ele foi rejeitado, ele foi morto e ele foi aos céus. Os judeus nunca mais viram Jesus. Os seus discípulos viram Jesus vivo. Ele apareceu durante 40 dias para eles e depois ele foi assunto ao céu, foi levado ao céu, somente os seus o viram. Foi só para os seus, assim como ele vai voltar no arrebatamento só para os seus. E aí o texto vai continuar dizendo que o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, que está aqui no texto de Daniel, lembra que Jesus morreu logo em seguida, quando fechou o período de 69 semanas. Você faz a conta aí de anos, né? Você vai ter 483 anos. Aí Jesus morreu. O que aconteceu? Abriu-se um parêntese e começou o período da igreja, o período da graça, do evangelho, sem data marcada, período que não está sendo contado em anos, mas de acordo com a misericórdia de Deus, né? Esse período termina no arrebatamento da igreja. Aí a semana de número 70 é a grande tribulação, que nós vamos estudar lá na frente. Aí o texto diz que depois o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe são os romanos. Jesus havia profetizado no capítulo 24 de Mateus que o templo seria destruído, que a cidade seria destruída. O povo do príncipe que há de vir são os romanos. E depois das 62 semanas, depois que fechou o período, eles destruíram Jerusalém no ano 70. E o texto diz que destruirá a cidade e o santuário, o templo. O templo chamava Beit Hamikadesh. Beit Hamikadesh era o templo, o santuário. Então eles destruíram a cidade, destruíram o templo no ano 70 depois de Cristo, ou seja, mais de 40 anos quase depois da morte de Cristo, os romanos, o povo do príncipe, o povo, não o príncipe, que há de vir, que é o anticristo, destruiu a cidade como uma inundação. O historiador Joséfo diz que foi terrível, o sangue corria pela cidade, o fogo misturado com sangue, os romanos matavam todos que apareciam pela frente, enfim, a cidade foi assolada, foi destruída. E agora, quando o versículo 29 diz, e ele quem? O príncipe, que há de vir, que é o anticristo, nós vamos estudar lá na grande tribulação. Ele vai firmar uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos, lembra que a semana é de anos, Shavuot, são 7 anos. E no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sacrifício, como nós falamos, sacrifício o quê? Porque após a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, volta o relacionamento de Deus com Israel, que nós vamos aprender lá na grande tribulação, no estudo sobre a grande tribulação mais na frente. E os de Israel voltam, vão reconstruir o templo e vão voltar a oferecer o sacrifício como oferecia antigamente, né? E o anticristo vai fazer um acordo com eles no começo das 70 semanas, no começo da semana de número 70, e esse acordo vai permitir que eles reconstruam o templo. Ele vai ser um governante do mundo inteiro, vai permitir que eles reconstruam o templo. Hoje é impossível, porque os árabes estão lá tomando conta do lugar. Vão reconstruir o templo e vai voltar o sacrifício, já está tudo preparado, eles já tem tudo preparado para fazer isso. Já tem os animais, já tem o material, já tem tudo preparado. E eles vão voltar o sacrifício. A oblação é oferta que não é líquida, libação é oferta líquida, oferta que você derrama, sangue, gordura. A oblação é oferta que não é líquida, oferta
sólida, animais, essas coisas todas. Ele vai fazer cessar o sacrifício e vai abominar. Eu coloquei, só para mim dizer algumas coisinhas para você aqui sobre a abominação, né? Abominar é o quê? O que é uma coisa abominável? Uma coisa repugnante, uma coisa detestável, uma coisa que não é prático do povo de Deus. Isso aconteceu lá no ano 167 a.C., apareceu um rei chamado Antíoco Epifânio. E o que Antíoco Epifânio fez? Não estou dizendo que a profecia cumpriu lá, não. Aconteceu algo parecido lá atrás, no ano 167 a.C. Epifânio, ele invadiu Jerusalém e ele construiu um altar a Zeus, o deus Júpiter dos gregos, o deus maior dos gregos, em cima do altar do holocausto, onde oferecia o sacrifício diário, que nós falamos lá, de manhã e de tarde. E ele sacrificou um porco lá em cima. Isso é abominar, você fazia alguma coisa, o contrário, aquilo que é detestável ao povo de Deus. E a Bíblia diz que vai vir sobre asa, ou seja, vai vir com muito mais velocidade, com muito mais ferocidade, essas abominações. E vai desolar, né? Destruir, arruinar. Desolar e assolar são a mesma coisa, destruir, arruinar e devastar. Eu quero terminar essa minha participação aqui para ajudar você, professor, dizendo uma coisa interessante para você. Eu só fiz o comentário do texto bíblico, não fui lá para a revista, eu vou deixar com você. Durante 490 anos, o povo de Israel, Judá, eles deixaram de observar um mandamento divino. Qual é esse mandamento? A cada 7 anos, deveriam dar descanso para a terra, confiar em Deus. No 6º ano você plantava dobrado, e você produzia dobrado. Deus fazia a produção ser maior, né? E no 7º ano, era o ano sabático, o ano do descanso da terra. Você tinha que observar isso a cada 7 anos, você observava isso aqui. Os judeus têm coisa interessante: ano sabático, a cada 7 anos, e ano do jubileu, a cada 49, 50 anos. Né? Você passa 49, 50 anos, ano do jubileu. Mas aí os judeus deixaram, durante 490 anos, eles deixaram de observar, né, o ano sabático, ou seja, de fazer aquilo que Deus tinha mandado, um mandamento. E aí, por causa disso, eles foram parar no cativeiro por 70 anos. Por causa disso. E por causa disso, como no cativeiro não conseguiu com que eles se convertessem a Deus, para que eles pudessem fazer diferente logo em seguida, Deus determinou mais 70 semanas, mais 490 anos. Ao final desse período de tempo, haverá a conversão de Israel. A conversão traz obediência integral à palavra de Deus. Lembra disso? Você só sabe que você é convertido se você consegue viver a totalidade da palavra de Deus. Então você precisa buscar a conversão, buscar uma vida de integridade diante do Senhor. Você, professor, vai dar a sua aula, que Deus abençoe a sua vida. Você pode trabalhar com tranquilidade. Eu deixei a revista para você trabalhar. E você tem um questionário que vai te ajudar muito aqui para você fazer a sua aula. Tá bom? Eu estou aqui para qualquer dificuldade, vocês sabem como me encontrar. A minha oração é que Deus prospere esse trabalho. Que Deus prospere a sua vida, trabalhe na sua mente, para que você possa ser um instrumento de valor na vida de outras pessoas. Fique na paz do Senhor até a nossa próxima aula, no nome do Senhor Jesus.